Vamos começar, acho que contando um pouco do que é a escada, né? Acho que faz sentido. Ou pelo menos do que é até agora, né? A escada que vai mudando. Está em construção. Tá em construção. Escada, então, acho que veio como uma ideia de materializar, talvez, ou dar um significado para esse roteiro, para essa estrutura que existe dentro das empresas e que representa, de certa forma, o organograma ou o caminho possível de crescimento, né? Então, se a gente falar, estou entrando numa empresa, quero crescer aqui dentro, né? Normalmente é o que é verbalizado. Eu acho que se a gente conseguir significar como é que se faz esse crescimento, como uma escada, é disso que a gente está falando, é dessa escada que a gente está falando, dos degraus que precisam subir para a gente poder pensar nesse organograma e na carreira e nos cargos e nas funções e etc. Então, assim, passando um pouco do que é essa escada, e a gente acho que conversou já previamente, né, sobre algumas coisas, eu tenho uma pergunta interessante, né? Por quê? A gente, quando eu comecei com o Fernando, a gente pensou nesse modelo da escada, justamente porque a gente acredita que não é porque você está num degrau acima que o degrau abaixo ele tem menos condição de contribuir para a empresa no aspecto da inovação, no aspecto do negócio e etc. Então é por isso que a gente fala de descer a escada, da gente se abrir para esses olhares que são diferentes e reconhecer que a escada ela tem uma estrutura limitada. Ela está balizada em valores, em pilares, em questões que são muito específicas do negócio. Ou seja, por grupo de conhecimento, por formato, pelos processos, etc. E que cada pessoa que está em cada degrau da escada, ela vai ter uma vida de outras escadas, de outros conhecimentos, de outras experiências, de outras histórias, que são extremamente ricas. E aí, antes um pouquinho, Dani, você comentou dessa ideia de que esse lugar de abertura dentro de uma empresa para explorar, para convidar, e a Má também trouxe muito bem essa ideia do quão corajoso precisa ser, né, para a gente fazer essas perguntas e dialogar e se conectar com essas outras histórias. Eu tenho uma pergunta pontual, e aí vocês podem se apresentar antes, se vocês quiserem, tá? Porque eu já estou atropelando as coisas aqui, mas enfim. É difícil fazer de conta que eu não conheço vocês, só que está começando. Mas vocês acham que essa necessidade ou esse lugar de conformidade das empresas, de ter que controlar tudo, é antagônico ao processo de se abrir para esse duvidoso que é uma conversa corajosa, que é um lugar onde você não sabe qual é a resposta? Você acha que vão, assim, antagônico, cada um puxa para um lado, é uma queda de braço? Sabe? Voto sim. Sim. Beleza. Penso que sim. Não, mas contem mais. Se apresentem, por favor. Se eu for apresentar vocês, eu vou ficar aqui só elogiando. Antes da escada. Eu sou Daniele Moro, faço parte de uma equipe maravilhosa chamada Vero Pequi Gente e Cultura. Uma empresa fundada por 3 amigas, que resolveram também ser sócias, além de amigas. Então, obrigatoriamente na nossa empresa, a gente precisa compartilhar. Antes de produzir, a gente compartilha narrativa, compartilha vivência. Aliás, eu acho que a gente compartilha muito mais até do que produz, porque eu acho que faz parte da nossa produção. A energia vem daí, né? Dessa narrativa cruzada, trocada, enfim. A Vero Pequi nasceu em 2016, de uma decisão de nós 3 de abrirmos uma empresa que traduzisse melhor o que é o espaço da produção dentro das empresas, de uma cultura mais genuína, mais autêntica, e também de carreiras mais genuínas e mais autênticas. Então, acho que a gente está aqui para falar um pouco dessa metáfora da escada, mas sobre a ótica de um lugar mais genuíno para se viver o trabalho e o entorno do trabalho, né? A carreira e o entorno da carreira. Eu acho que é um pouco isso. Você quer se apresentar antes? Eu sou a Marina Scatena, sócia da Vero Pequi, e complementando o que a Dani trouxe, né, a gente brinca que não é sorte, né, que a gente tem. Não, a gente batalhou bastante para estar onde a gente está, comeu sal, né, foi muito difícil. Mas eu falaria, junto com isso que você trouxe, Dani, desse compartilhamento, né, que a gente faz, a gente precisa em algum momento se encontrar para trocar. A gente desce as escadas da Vero Pequi bastante, assim, né? A gente fica toda hora se encontrando para poder trocar.
Eu acho que é um grande desafio que a gente tem na Vero Pequi é poder, sem romantizar o universo do trabalho, né, poder, junto com as pessoas, construir lugares de mais realização, né? A gente fala muito de eu preciso entender o que eu estou fazendo, né? Eu preciso gostar minimamente, não necessariamente do que eu estou fazendo, mas então do que me traz, né, como benefício o meu trabalho. Então a gente reflete muito sobre o trabalho, por que que a gente trabalha, e aí a gente convida, eu acho que as pessoas que estão com a gente a refletirem também, né? Para fazer algum sentido. Algum sentido tá aqui, né? Exato, porque a vida não pode ser só pagar boleto, né? De jeito nenhum. E é numa narrativa como essa que a gente encontra você, inclusive, com uma turma maravilhosa também. Encontra e gruda, né? Encontra e gruda. Estamos aqui. Que bom. Por conta dessas trocas, dessas narrativas, de um sentido que a gente vê em comum. A gente fala, ali tem uma equipe, tem um grupo, tem pessoas que querem compartilhar muito mais vida do que score, do que pontuação, né? Eu acho que é isso que precisa atrair a gente cada vez mais. Mas ainda é um grande desafio nas empresas. Eu acho que a gente está aqui para falar também bastante disso, né? O quão desafiador é. E é antagônico, né? O João perguntou, provocação, né? Como é que você se aproxima e vive de uma forma autêntica, igual você trouxe, né, Dani? Sem se aproximar. Só, entre aspas, trabalhando metas, né? Com Difícil. controle, né? O controle, na minha perspectiva, ele desafina a questão do risco, daquilo que você não está esperando, né? Ele não te permite arriscar, não te permite sair do script, não te permite entrar no palco e falar, bom, agora vai ser de improviso. E o que é o improviso? A vida só. Então, a gente finge que a gente imagina que a gente tem um controle nas empresas, que a gente tem o melhor software, o controle de ponto, câmeras para todo lado, a gente coloca microfone, e a vida escapa no meio dos dedos, porque a criatividade veio para isso, a inovação está aí para isso. E eu acho que quanto mais a gente pressiona, né, sufoca em espaços corporativos a vida, menos produtividade a gente vai ter, menos felicidade a gente vai ter ali dentro, menos conexão genuína a gente vai ter. As pessoas vão se doar menos, as pessoas vão se vestir de personagens. E é isso que leva ao adoecimento, né? A aceleração do adoecimento, né? Porque a gente precisa produzir de uma maneira específica, de uma maneira recortada, de uma maneira já definida e desenhada. Se sair dali, E não é assim que funciona. A gente que se aproxima muito das pessoas, né? Antes até da Vero Pequi, acho que enquanto pessoas que nós transitamos em empresas, né? A gente sempre consegue ver nitidamente o quanto controle e regra vai para um lugar de ridicularização, né? Então, a gente vê sempre que tem um controle, então, por exemplo, né, eu ouvi a Dani que agora eu lembrei que eu já trabalhei num lugar, isso era estágio, né? Então faz muito tempo, que colocaram câmeras e virou Big Brother. Era na época que começou a existir o programa da TV e aí tinha personagens, né? Então o que era para ser controle virou piada, mas uma piada assim que desmoraliza totalmente a ferramenta, a brilhante cabeça que teve essa ideia. A quantidade de energia e investimento gasto para isso. Exato. E aí o investimento financeiro, né, pela empresa, a energia de quem está gastando para poder fazer piada, o nome, né, do CEO lá da época que deixou colocar em câmera. Então, ninguém se perguntou assim, gente, será que essas pessoas vão 24 horas, 24 não, né, ali é 8 horas você vai ser filmado? Também isso era anos 2000, né? Então, hoje em dia, talvez tivesse que pegar um termo, claro, uma assinatura, né? Provavelmente. Então, as coisas viram muito contra se elas são feitas por controle. Mas viram muito contra. E a gente vê muito isso, né? E fica muito nítido. Hoje eu tive uma conversa no espaço onde a Vero Pequi está sediada, de uma empresa, por exemplo, que está lá, é um espaço de inovação, um espaço onde a criatividade reina, um espaço de troca, de abertura, né? De correr risco, de fazer coisa que ainda não foi pensada, etc. E muitas empresas não estão preparadas para viver num lugar como esse, mas estão tentando, estão lá dentro. Mas grande parte de uma empresa que se instalou lá, por exemplo, passa pelos corredores e não consegue dar bom dia. É nítido a sensação de que algumas pessoas que estão ali convivendo não
não absorveram esse código de abertura. Inclusive no Bom Dia. São pessoas mais fechadas, mais introvertidas, porque, de alguma forma, fazem parte de uma cultura que provavelmente, eu não conheço a cultura a fundo, mas provavelmente controla. Provavelmente cerceia. E aí, a hora que você coloca essas pessoas soltas numa praça aberta, pública, as pessoas ficam sem saber como se conectar, né? Porque não tem o treino da conexão, não tem a abertura. Então, esses espaços que a gente fala, espaços de confiança nas empresas, que são momentos tão importantes, precisam ser treinados, abertos à picareta, porque a gente não tem esse treino historicamente. A empresa não é um lugar para se conectar. Isso é muito recente, isso é muito atual. E a gente está vendo um entrechoque entre o controle e a necessidade de inovação, de quebrar. De onde é que surgiu o novo? Né? A gente está aqui, meio que quebrando pedra mesmo para começar a abrir espaço para isso. E é super importante. Fantástico. É bom porque, assim, o que a gente está... Exatamente o que a gente está falando agora não tem absolutamente nada a ver com o que a gente tinha planejado. Esse é o retrato... É o descontrole. Não, é o retrato exatamente do que a gente está falando. É um não roteiro. Entendeu? E assim, e é muito bom porque tem perguntas que vão surgindo que são fenomenais. Eu fiquei com uma dúvida. Dá pra gente assumir, Dani, você trouxe essa questão principalmente da conexão e de se criar uma estrutura ou, enfim, dispositivos que sustentem ou que apoiem, que fomentem o relacionamento, né, das pessoas que participam, etc. E aí essa relação, de fato, hipotética, né, com mecanismos de controle. Uhum. Dá pra gente afirmar que toda empresa precisa se relacionar? Precisa, tipo, precisa dessa picareta, sabe, para quebrar isso? Precisa ter equipe se conectando com as pessoas e dando bom dia, entendeu? Como é que a gente, por exemplo, sai talvez de um lugar... mais duro. Não, falacioso no sentido do extremo, sabe? Do tipo, não... vou pegar um exemplo. A empresa geek não precisa falar com ninguém porque ele fica quieto de pijama, fone de ouvido e faz o que tem que fazer. E até qual é o outro lado, entendeu? Qual que é o extremo, sabe? É o que limita também dessas narrativas, sabe? Não, empresa que fala é empresa de marketing e publicidade, o pessoal do Avocado que conversa com todo mundo. Como é que é isso para você? Você acha que toda empresa precisa aprender a se conectar, precisa criar forma para isso? Eu nem sei falar muito dos extremos, eu tenho um pouco de dificuldade em imaginar esses extremos, assim, porque na minha ótica, né, de pessoa que lida com organizações, que lida com equipes, assim, a conexão e a conectividade, ela precisa acontecer. Obviamente em graus distintos, de acordo com aquilo que se propaga, de acordo com aquilo que é permitido pela cultura e que vai, de alguma forma, se fortalecendo. Eu sou uma pessoa que falo muito e sou introvertida, né? Eu não sou uma pessoa extrovertida. Eu tenho muitas quebras, assim, para estar aqui agora, né? Tem todo um trabalho para poder estar aqui agora falando ou para subir num palco e pegar no microfone. Mas trabalhou bem, né? Nossa. E já fez de manhã. Bem, né? Já fiz de manhã também. Já é a segunda vez. A garganta já tá pitando aqui, né? Mas para isso teve aula de teatro, teve um monte de coisa que foi acontecendo, né? Sim, já tem as picaretas da vida. Já tem quase 30 anos de quebrando. estrada, né? Brasil afora, para se virar, enfim. Consultoria faz um pouco esse treino com a gente. Mas, assim, não vejo... Mesmo aquele geek, aquele cara que tá de pijama, todo, né, interconectado ali, ele tá se relacionando ainda que seja no como chama esse espaço virtual, gente? Não, verdade, metaverso. Metaverso. Existe um mundo ali, Existe talvez, um do mundo. game onde ele tá se relacionando. Tá né? ali, né? Eu conheço pessoas, inclusive, que têm relações muito profundas com os gamers que ficam jogando o mundo afora e que falam, não, hoje o italiano entrou. Tá? Eu falei, mas quem é o italiano? Né? E para mim isso é muito ainda irreal, porque eu não sou essa pessoa que estou conectada nesse mundo. Eu estou conectada com pessoas reais e acho que, não sei se vou atingir um outro patamar ainda na minha vida. Mas eu conheço gente que tem muitos amigos mundo afora que não se conhecem, e são amigos de jogos, assim, né? Que estão aí conectados madrugadas afora. Eu acho isso meio maluco. Você passa a madrugada conversando com as pessoas jogando e muitas pessoas estão nesse universo e tudo bem, estão conectadas, ainda que de maneira... Será que é menos protegido ou não? Eu não sei ainda como é que a gente vai lidar com isso tudo, com esses mecanismos todos lá na frente. Hoje o que eu sei é que a conexão real e genuína, ela consome energia. E acho que uma das discussões que a gente fez hoje pela manhã é assim, a gente precisa aprender a lidar com essa outra energia produtiva, que é conexão com gente, conexão com histórias. A escuta ativa ela é maravilhosa, a empatia ela é necessária. Ela consome um nível de energia que a gente não consegue ainda colocar numa planilha de Excel.
Nós estamos aprendendo a lidar com isso como seres humanos deste universo do mundo corporativo. A gente sabe dizer quanto tempo a gente vai ficar aqui gravando um podcast de 4 horas de fala que precisam virar 1h30. A gente sabe fazer várias contas na nossa cabeça. A energia com a qual nós vamos sair daqui hoje, pela troca intensa de afeto, de palavra, a gente não sabe medir isso. Aí nós vamos chegar em casa com a mãozinha arrastando, igual eu falo, sem poder conversar com ninguém, e a gente vai falar porque eu trabalhei muito. Não é o trabalho. Isso faz parte do nosso trabalho, mas é a conexão genuína com ideias, com pessoas, com afeto, com energias que às vezes são boas, às vezes não, né? Com uma série de emoções que a gente não sabe nem nomear. E isso nós somos super ignorantes, nós estamos começando essa caminhada. Né? Isso começou na década de 90 dentro dos livros e está começando agora a ser falado. Vivenciado de fato nas empresas, ainda é muito raro, de maneira intensa e genuína. Esse é um trabalho de longo prazo que a gente precisa daqui para frente. Por quê? Porque eu acredito. Por quê? Porque eu acho que as gerações futuras precisam desse tipo de coisa para poder sobreviver num mundo que está um caos. Será que todo mundo precisa ser assim? Será que todo mundo valoriza esse tipo de troca? Acho que não. Mas os graus, quando você fala dos extremos, aí eu não sei precisar essa régua. Eu trabalho com algo que precisa de contato. Né? Isso eu sei medir, sei o impacto que isso tem e sei o impacto que a gente, no nosso trabalho, causa na vida das pessoas e das empresas. Isso tá ali, tá vivo, tá pulsando. Né? Independente do grau da escada que as pessoas estão. Né? Eu acho que isso está ali pulsando. Mas então, eu tendo a responder que sim, toda empresa precisa entender qual é a sua conexão, qual é o nível de energia que ela coloca nessa conectividade. Empresas mais intensas, como provavelmente aqui o lugar onde a gente está, a VeroPQ é super intensa nessa questão, mas nem toda empresa é. Mas mesmo as que não são, que são mais frias, vamos falar assim, menos conectadas entre si, mais distantes como é que chama essa palavra? No modelo de trabalho, eu sou radical, eu acho que tem conexão. Eu acho impossível não ter conexão. Mas você acha que tem ou você acha que precisa ter? Por exemplo, existe uma conexão que a gente não está vendo ou não? Precisa ser uma conexão... Eu acho que existe uma nuvem. Isso. Quem acha que... tô aqui pensando se eu preciso ter ou não. Tem. Ela tá ali. Mas talvez ela esteja abafada. Talvez as pessoas não estão se entendendo, se conectando. Eu posso pesar um pouco aqui? Depois a gente sobe o clima? Pesa, depois Vou a gente pesar. vai, depois a gente precisa arrumar vamos abrir o baú. Pesado. Vamos abrir o baú. Não, é pesado. Mas é porque eu acho É uma discussão importante. Depois a gente arruma um mote. Mas, por exemplo, né? Eu já vi equipes, vamos falar, equipes que estereotipando, né? Aparecem como mais introvertidas, como pessoas que gostam de trabalhar mais sozinha, que são as pessoas que trabalham na TI, né? E aí eu já vi, né, já presenciei mais de uma vez, vou falar caso de tentativa de suicídio. E aí, então, quer dizer, a pessoa que está atravessando por isso, ela está ali com alguma questão muito importante, que em algum momento nessa tentativa aparece, e aí a gente tem a conexão com a família dessa pessoa, a gente tem a conexão com a equipe dessa pessoa, a gente tem a conexão com o tratamento dessa pessoa. Eu tô falando empresa, né? Vai ter que conectar. Não tem jeito da gente pensar assim, eu não quero olhar para isso. E essa pessoa, provavelmente, tá pedindo alguma conexão. Ela tá pedindo alguma ajuda, né? Tem alguma coisa ali acontecendo que é humana. E aí vem o despreparo, né? Aí vem, eu acho que a Dani trouxe isso, né? O nível de conexão, que talvez não seja tão fácil quanto se um perfil mais extrovertido, um perfil mais informal. Aí a gente vai entender como é que a gente vai resolver. Mas a gente imaginar que só porque as pessoas estão sozinhas, elas estão não conectadas, eu acho muito difícil. Eu não consigo imaginar uma pessoa... Eu não quero me conectar no ambiente de trabalho, porque isso vai respingar. Vai respingar. E aí, quando a gente, então, fica distante, não conectado, na hora que numa situação dessa você conecta, aí todo mundo conecta família, né? Porque você vai ter conversa difícil, você vai falar de um assunto extremamente delicado, um tabu, né? Eu me lembro que nesse caso específico, o gestor da área olhava e pensava, gente, como que eu vou ajudar esse cara?
Porque aí o cara tem um filho autista, uma mulher extremamente deprimida, a esposa, né? Extremamente deprimida, com uma colaboradora passando por um período. Como que a gente vai falar que não conecta? E como a gente vai falar que a gente sabe lidar com tudo isso? A gente ainda não sabe. Tá vendo como ele fala, né? Como é que eu vou conversar com esse cara? O que a gente ainda precisa aprender enquanto ser humano, que a gente esqueceu? A gente não levou isso para o boletim, sabe, de aprendizado nosso do passado. A gente chegou até aqui com uma via muito racional, muito produtiva, exclusivamente de mensuração. E a gente deixou para trás um monte de outras coisas que a gente deveria ter aprendido também, que está fazendo falta agora. Está fazendo muita falta. Pós-pandemia, insurgência de clima, não sei quais foram as crises que detonaram isso, mas a gente chegou até aqui com uma grande ausência de competência, que é saber lidar com esses casos, saber poder conversar a respeito disso, ter preparo para poder encarar e olhar. E às vezes até, vamos agora falar de uma coisa legal, né, uma coisa boa, uma mãe ou um pai que estão voltando para o trabalho, com uma nova vida em casa. Então, você quer coisa mais humana que isso? Né, gente, eu tenho ali um nenezinho e eu quero voltar para lá, eu não quero estar aqui. Eu quero ir para casa, não quero ficar aqui. Né? E por que não eu olhar para isso e falar, realmente, faz todo sentido você querer estar em casa. Vamos trabalhar, vamos ficar aqui um pouco, né? Mas assim, por que a gente não pode ter essa conversa? A gente maquia. E eu vou trazer até um aspecto, assim, diferente e até ousado, que é o quanto a gente também precisa aceitar que muitas vezes a gente não quer estar com o filho. Sim. Quer ir trabalhar. Isso, quer descansar. Sabe? Eu lembro, eu vi um post no Instagram que eu achei fantástico, que ele fala que só depois que você tem filho que você entende a seguinte frase: a coisa que eu mais amo e mais odeio é ficar com meu filho. Entendeu? Porque tem hora que isso, de certa forma, ele vem como uma coisa tão assim... Cara, e porque o filho, de certa forma, né, ele é uma relação tão forte que você começa a se doar, e tem a ver com o que você falou, Dani. A gente não sabe lidar com isso. Medir, né? Então falar, não, opa, tô chegando aqui entendeu? No 73% de energia gasta já. Você vai gastando, e aí você vai gastar 98%, você não tem mais, você tá com olheira, você tá com tudo. E assim, gente, eu ainda tô num lugar privilegiado porque eu sou o pai. A mãe, meu amigo, a mãe é uma loucura, sabe? Cara, então assim, o quanto é um dispositivo de saúde mental também, a gente parar de romantizar esse processo materno, de falar, não, a mãe tem que querer ficar com o filho para sempre, toda hora, todo dia, todo segundo, todo minuto, e tá disponível 100%, né? E num estado pleno de amor e de contemplação, que eu acho que isso, na minha visão, é um romantismo enorme. E eu acho que, assim, muito conectado isso com o que você falou, Má, o quanto esse aspecto da saúde mental a gente precisa tá preparado. Porque eu vejo que mesmo se a gente não tiver preparado, se a gente não tiver todos os recursos, não tiver as ferramentas, não tiver repertório, falar disso já é um baita de um passo. Com certeza. Sabe? Lógico, falar sem sem a petulância de querer resolver, entendeu? Porque também, eu acho que assim, de certa forma, a empatia, né? Quando a gente se conecta com uma pessoa, eu acho que a gente se conecta por estar vulnerável, né? Quando você expõe uma vulnerabilidade sua, isso cria, né, abre grande uma chance fresta. de conexão. Exato. Claro. Então, assim, e isso é muito bonito, eu acho que isso é do ser humano, né? A gente tem essa condição também de se conectar com outros seres, que vai além, né? Então, você vê, por exemplo, um animal sofrendo, em estado vulnerável, você se conecta com aquilo, né? Um pedido de ajuda, muitas vezes, quebra uma relação chata dentro do trabalho, né? Que, aquela pessoa só me trata de tal jeito. Eu falo assim, cara, quer quebrar? Pede ajuda. Você vai ver. Isso muda, porque o pedido de ajuda te coloca num lugar vulnerável. Então, eu acho que assim, quando a gente se demonstra vulnerável para as pessoas, essa conexão pode aparecer. E aí a gente só precisa ter o cuidado de não achar que sabe como resolver. Esse é um ponto importante, porque é difícil, né? Tem, enfim, muita gente que estuda a vida inteira para cuidar de saúde mental. Exato. E talvez essa pessoa vai ter repertório, mas eu acho que esse primeiro passo da vulnerabilidade, você fala assim, cara, se você chegar e falar, mano, eu não sei como resolver, mas conta comigo,
eu já vejo que é um caminhão de ponto a mais, assim, pra coisa andar uma situação melhor. E quando a gente assume, e isso é extremamente importante, né? Que a saúde mental, ela é uma questão social. Ela não é uma questão individual. Porque a gente quebra essa ideia de que, nossa, tem um problema ali, ó, naquela pessoa, tem um problema ali, ó, naquela casa. Esse problema de saúde mental é um processo muito maior do que muito aquela maior. casa. Ele é social. Ele vai impactar outras vidas, ele vai impactar um monte de outras coisas que a gente tem que entender essa conexão. Então, quando você se coloca à disposição, você fala, olha, eu não sei como resolver, mas a gente está junto, te escuto, tô aqui e vamos buscar uma solução em conjunto. Você está dizendo, a gente está junto nessa vida aqui, ó, nós estamos vivendo aqui o tempo agora, seja lá o que for, né, filosoficamente, espiritualmente, e a gente vai fazer o melhor para que alguma coisa ali seja feita em termos de cura, em termos de passo, em termos de entendimento do que aquela pessoa está passando. Porque o corpo social, e aí eu estou sendo sociológica aqui, está sofrendo. Né? Não é só aquele indivíduo que está sofrendo. Então, é ter respeito por isso, né? Por um tecido que é muito maior do que o indivíduo, do que aquela casa, do que aquela família, do que aquela pessoa especificamente. É um problema social. Eu não sei se daria pra gente fazer uma costura aqui. Eu vou... Vai longe, ou vamos ousar, agressivo, vai. Mas duas coisas que aconteceram recentemente. Dá pra juntar 3 coisas. Poxa, Primeira delas. Tríade já é complicado, vai. Como que a gente... Quando a gente se conheceu? 20... Gente, foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia, loucura. foi antes da pandemia. 19, acho que final de 19. Beleza. A gente não se conheceu pela Vórtice. Não. E esse é um ponto fantástico que tem a ver com escada, né? Porque, tipo assim, é uma outra escada que eu tava. Total. Entendeu? Na época que a gente se conheceu, eu era diretor-presidente da startup, porque eu abri sozinho e trabalhava e convidei o Fê e a Ju. Então, assim, podia me auto-intitular diretor, sócio, fundador, né? Esses nomes bonitos e siglas. Founder é bom. CEO, co-founder. Entendeu? Podia ter colocado no LinkedIn, mas é engraçado assim, eu tava no topo da escada, daquela escada. E hoje a gente tá aqui até por conta, enfim, de toda a minha relação com a Vortex, que é a empresa que eu também tô hoje. E eu acho que, assim, esse aspecto da gente ter se conhecido através de uma escada fortalece talvez essa proposta, né? Que eu acho que a gente está conversando de valorizar isso, né? O que está além daquela empresa, o que dentro desse processo social, ou dentro dessa questão de saúde mental, dá para se debater e discutir das escadas que aquela pessoa subiu e que ninguém sabe. Né? Aquele cara que tá ali, que tá quieto, que talvez pode estar passando por um desafio, ou mesmo também para a gente não estereotipar, muitas vezes o falante usa a fala como um refúgio para a saúde mental, que ele também não tá bem, mas ele chega lá gritando, brincando com todo mundo, batendo nas costas, dependendo, pode ser o cara também, que a pessoa, né, que tá com um desafio. Né? O excesso denota alguma coisa também, né? Exato. Então, assim, quais são os outros lugares, né, que essa pessoa percorreu? Quais são as outras vidas que ela tem, né? Tudo que ela passou, etc. Então, assim, eu tava pensando nisso com uma questão que vocês trouxeram agora e uma experiência que eu tive recente da palestra, acho que eu comentei com você, Dani, lá na Mina. A palestra sobre bullying. Eu falei, não lembro, mas enfim. Você citou. Citei. Teve uma palestra sobre bullying fantástica, depois, vou falar para a câmera agora, depois vai ter o link, né? Eu sempre tive vontade de fazer isso, vai ter um link em algum lugar. Não é o link, mas é o nome da pessoa, né? Não tem link. O professor Alfredo, e ele foi apresentar lá na Escola Waldorf. E aí tem um ponto, enquanto vocês falavam, que eu lembrei muito forte, que é o seguinte. Tem que entender como um aspecto social. Por quê? Porque na hora que ele delimita o bullying com praticamente 3 partes, tem 3 entidades ali, né? O opressor, o oprimido e a plateia. E assim, se a gente tá num lugar, num contexto onde opressor e oprimido, basicamente, eles eles se apropriam de um contexto que não é igual, que não é justo, que não nasce justo, ele já nasce separado, entendeu? Então, os privilégios, etc. Não existe plateia idônea, não existe um lugar em cima do muro. A plateia, automaticamente, quando ela se ausenta daquele processo que está acontecendo, daquela relação entre opressor e oprimido, ela automaticamente se posiciona a favor do opressor. Então, não existe em cima do muro.
E eu A acho omissão que já a é... omissão já é Aham. fortalecer o opressor, Uhum. entendeu? Uhum. Então eu acho que assim, esse processo com a saúde mental é a mesma coisa. Não dá pra gente simplesmente lavar as mãos e falar, ah, não, cara, é com ele. Não dá, Exato. cara, entendeu? Você tá vendo alguma coisa acontecer ali e a gente precisa cuidar disso, né? A gente precisa se conectar. Perfeito, exatamente. E aí é onde o último ponto, né, que eu queria trazer é, de fato, assim, o Steve Jobs tem uma palestrinha famosa lá, que é o Connecting Dots, né? Uma que ele- palestrinha. foi mal, Atenção. Steve. Não quis te Sorry. menosprezar, cara. Mas, assim, é um vídeo famosíssimo, formatura Stanford, talvez. É muito antigo, e ele fala do Connecting Dots e aí, assim, ele traz um aspecto que não dava para prever onde ele ia chegar. Uhum. Então, assim, esse é um ponto que eu acho interessante, porque não dava pra gente saber que a gente estaria aqui sentado numa forma mesa falando disso quando a gente se conheceu 19. pela Candeia, lá em 2000 e Guaraná de rolha, entendeu? Uhum. Então, assim, Nunca tomei Guaraná de rolha. Tinha no Guaraná de rolha? saquinho. Já tomou no saquinho, de pôr no saquinho e colocar um Sim, canudinho? Sim, na Pô, escola isso sim. É. o O Guaraná de rolha eu mais antigo. não conhecia essa expressão. É menos de 2000 Opa, é só. que essa É é bem bem... antiga. É bem Tá antiga. bom. Não, é antes de 2000. Exagerei. É. Então, assim, esse aspecto de trazer, por exemplo, a gente só tá aqui porque vocês deram espaço, talvez, para conhecer as outras escadas que eu subi. Porque a gente permitiu o descontrole. A gente abriu aqui dizendo da história do controle e do não controle, né? Eu acho que a gente se permitiu, até em razão de como a gente se conheceu, a gente se permitiu explorar outras vivências e outras experiências que a gente tem que extrapolam o universo profissional do core, né? Qual é o meu principal universo profissional? Sei lá, então eu sou consultora dentro de uma empresa que presta consultoria, tá. Além disso, muitas outras coisas. Eu acho que a forma como a gente se conheceu abriu e possibilitou a gente começar pelas conversas, que são conversas que a gente levaria, se a gente estivesse numa relação profissional, vamos normalizar, assim, Uhum. uns 2 anos para começar a falar, nossa, então você fotografa? É. Como que é? Que objetivo você tem? O que você está pensando em relação a isso? Ah, então eu escrevo, o que eu leio? Então eu sou antropóloga, da onde vem? Como é que conecta? O que eu gosto de assunto? Que assunto eu tenho interesse? A gente já começou a bagunçar os nossos assuntos de cara, porque a gente se permitiu, né? a gente se misturou muito, né? Então a gente foi tomar vinho antes da gente ter um compromisso muito profissional no sentido vamos entregar esse projeto e tal. Claro. Né? Porque a gente se permitiu. Por quê? Porque houve uma empatia, porque houve uma proximidade, porque houve liga, né, de assuntos que são assuntos em comum, que a gente gosta, que a gente de alguma forma quer ouvir, tem curiosidade, né? E aí isso vai crescendo, e aí isso nos leva a estar aqui hoje conversando numa mesa, num estúdio controlado, né, agradável, para ter uma conversa que não vai acabar nunca, porque a gente vai ficar aqui até amanhã gravando. A Fernanda não sabe disso ainda, a gente vai contar com ela só depois. Mas por que tudo isso acontece? Porque lá atrás a gente se permitiu. E essa permissão, dá para dizer... agora mais um processo de votação, né? Vota sim ou não. Mas dá para dizer que quando a gente cria esse contexto do tipo, vou arriscar, não vou saber onde vai dar, entendeu? E aí? Vou abrir espaço e abrir diálogo para coisas que eu não faço ideia, que vão... repertórios que eu não tenho, entendeu? Vou falar sobre antropologia. Beleza, eu vou falar sobre direito, né? Você é advogada, né, Mar? Sim, eu fiz direito, né? Eu não advogo, mas não... eu fiz direito. Mas, bom... Eu sou bacharel em direito, olha que loucura. Meu Deus, pois é. Eu não sei porque eu lembrei disso, mas de fato, assim, é um repertório que eu não tenho, né? Eu não conheço. Então, assim, tô engenheiro, então, imagina. Tem uma competência treinada ali que é diferente, né? Isso, como então, assim... Pra mim é muito mais cômodo sentar numa mesa para falar de fotografia, de engenharia, e de engenharia também não. Eu fiz faculdade, sou bacharel em sou formado, também não conheço muito, né, de engenharia. Mas, de qualquer forma, assim, os lugares do meu repertório são mais cômodos. Sim. Mas o quanto uma empresa ela tem mais chance de inovar se ela sai desse lugar controlado, se ela sai desses diálogos. Mas só pergunta fácil, cara. É fácil. Infinitamente. Esse é um sim óbvio. Infinitamente ela tem mais chance de ser mais inovadora, mais criativa. Infinitamente. E agora, assim, agora eu vou trazer pro repertório de vocês, hein? Cultura, dá para criar e formar uma cultura direcionada a isso, a você
é quase um processo, sei lá, metalinguístico, assim, do tipo de você criar uma cultura que vai contra a própria cultura. De você criar uma cultura, por exemplo, que não fica dialogando das coisas que culturalmente já se fala. De falar sobre outras coisas, entendeu? De ir além daquele óbvio que a empresa repetiu por muitos anos. Aí a gente talvez esteja falando de uma transformação, né? Da cultura. Isso. E aí, se for genuíno, dá para transformar. Né? Eu não posso querer transformar uma coisa porque eu li no livro, porque na Califórnia estão fazendo assim. Então, se eu... Você viu o filme lá do Estagiários do Google e agora todo lugar tem PlayStation. Exato, é. E esse é o terror, né, de quem trabalha com gente nas empresas. Eu acho que um ponto é que todo mundo acha que entende de RH, né, como uma coisa assim, muito do feeling, né? Uhum. Eu senti ali, né, uma coisa muito intuitiva e não é. E todo mundo acha que entende, então todo mundo tem muita sugestão, né, para dar. Então, para mim, eu acho que tem essa questão de realmente, se for genuíno, a gente, enquanto até empresa que faz tradução de cultura, ou a gente pode revisitar o que então já está ali sendo vivenciado para transformar o que precisa e deseja-se ser transformado, a gente precisa entender por que vai mudar. Por que então eu antes me falava conservador e eu quero falar que eu sou inovador? Por quê? De novo, né? Por quê? Porque o Vale do Silício faz isso? Ah, mas beleza, você é uma empresa de, sei lá, imprime papel. O que dá para como é que será? Disruptar. Não sei, né? O que será que dá para fazer assim, né? De tão inovador? Vamos falar de outro jeito. Ou talvez o processo eu não vá inovar tanto, mas eu vou inovar no relacionamento com as pessoas, né? O que eu vou transformar? Por que eu vou transformar? Eu acho que o porquê até... Faz sentido ou não faz sentido, né? Para aquilo que eu pretendo enquanto empresa, enquanto organização. E acho que tem assim, né? Como é que a gente faz esse processo? Então, tem empresas que têm uma condição, por exemplo, de abertura, de privilegiar espaços de troca, privilegiar espaços de busca de vivências diferentes. Então, eu tenho uma turma, hoje eu trabalho com, sei lá, com advocacia e eu quero visitar uma fábrica de papel. E aí eu já nego. Não, por que você vai lá gastar o dinheiro por conta de uma fábrica de papel? Se eu sou uma empresa que entende que conectar com espaços diferentes pode me trazer soluções diferentes, e se eu tiver a probabilidade de acreditar que aquelas pessoas que estão ali dentro vão absorver situações, modelos de negócio, vão conversar com gente diferente, vão trazer e tentar adaptar e tentar iterar coisas que a gente faz hoje para trazer inovação, eu estou apostando na criatividade dessas pessoas, estou apostando em janelas de abertura, em transformação. Então, eu não preciso fazer isso de uma maneira rápida. Eu posso deixar pilares de inovação abertos na minha empresa para incentivar pessoas a buscar informação, para buscar situações diferentes, soluções diferentes daquilo que eu já faço. Então, eu incentivo a cultura a ficar o tempo todo se reimaginando, se autoanalisando. Aquilo que a gente acredita hoje enquanto crença, enquanto ritual, enquanto valor, é suficiente para a perenidade do nosso negócio? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer muitas vezes. Sobretudo sendo gestor, sobretudo sendo empresário. Aquilo que eu acredito, aquilo que é crença, aquilo que é ritual aqui dentro, que eu instituo como ritual, está assegurando a longevidade? Como é que eu sei disso? Estou tendo turnover alto? As pessoas estão saindo muito daqui? As pessoas estão felizes aqui? Eu sinto isso, não é? Eu vejo se as pessoas estão felizes ou não. Meu nível de produtividade está legal, não está? E não necessariamente é ganhar mais dinheiro e ter mais lucro, mas é produção, né? Eu estou entregando legal, tá? Como é que eu vou medindo se as coisas estão caminhando bem, né? Então, eu tenho métricas para isso. Não está. Então, alguma coisa está acontecendo. Então, eu preciso descobrir onde é que é. Será que eu estou ficando lento? Será que eu estou ficando fechado, hermético? Eu não estou percebendo? Então, a cultura, ela precisa... Quem cuida da cultura precisa ficar atento a essas questões. A cultura por si só vai se transformar. Se você nunca olhar para a cultura, e vamos pensar aqui que a cultura é uma entidade que a gente está olhando, ela vai se transformar sozinha, você não vai nem perceber. Ela se transforma porque sozinha. A galera vai trocando, vai se comportando, né? E o mundo, o contexto muda. As outras empresas com as quais eu me relaciono, as instituições pelas quais eu me relaciono.
aquilo que eu paro de produzir, que eu deixo de produzir, que eu escolho produzir, enfim, né? A gente vê muito, né? Principalmente em empresas que estão em crescimento, começa a entrar muita gente. Uhum. E essas pessoas que vão chegando, na melhor das intenções, chega assim, onde eu fazia era assim. Aí o outro, onde eu fazia era assado. E todo mundo com muito boa intenção vai querendo fazer o melhor, por exemplo, da empresa anterior. Quem que é a pessoa lá dentro que vai olhar e vai falar, não, aqui a gente faz assim. Vamos ouvir, né? Vamos adaptar, vamos aproveitar, mas a gente tem o nosso jeito de fazer as coisas. Porque senão, essa colcha de retalhos vai indo para um lugar que ninguém sabe por que faz o que faz. Talvez eu tenha falado isso hoje, né? A gente fala tanto que a gente não sabe o que a gente falou hoje. Exato, é uma loucura. Mas já me passou várias vezes essa história aqui na cabeça ouvindo vocês, quando a gente tem um cliente que a gente gosta demais, assim, a gente se identifica muito, e é uma empresa que se diz muito diversa, né? Que valoriza muito a diversidade. E a gente começa a observar. O que será que tem aqui nessa empresa que faz com que ela realmente seja diversa? Esse é um tema super polêmico, porque é difícil você, né, ser diverso. Uma coisa é você promover a diversidade, outra coisa é lá no dia a dia você, né, as pessoas acharem que você está seguindo a cartilha da diversidade. E, de novo, gente, eu vou ter que falar de saúde mental, tá? Bora. Mas tem uma pessoa lá numa equipe de um projeto que está deprimida, doente, assim, realmente deprimida. E olha que legal. E aí isso é o que a Vero Pequi fala, isso, bate palma, esse é o caminho. Qual é o movimento natural? Afasta a pessoa deprimida porque a pessoa não está entregando, porque a pessoa está em sofrimento, porque a pessoa não está indo e etc. E vamos nós fazermos aqui o nosso projeto. Vamos substituir, talvez, a pessoa e tal. E o líder do projeto falou, não é para tirar a pessoa. Nós vamos fazer com a pessoa, né? Talvez vai, de vez em quando, faltar alguém aqui, né? No caso, a pessoa que não está conseguindo ir, mas a gente não vai tirar ela. Por quê? A gente é uma equipe. Eu não posso ir lá e simplesmente piorar o estado de alguém que já não está bom. A gente precisa aprender a conviver com o que é diferente da gente. Não é diferente nesse mundo padrão, né, que a gente vive. É o diferente da gente. Isso que é o difícil, né? Que aí a gente fala até da gente não romantizar. Não é simples a gente ter, por exemplo, de vez em quando uma pessoa a menos na equipe, mas a gente poder falar que, então, o diverso não é ser só produtivo 9 horas por dia, 10, 12 horas por dia. E o quanto que quem está, por exemplo, nesse projeto, aprende. Né? Acho que esse é um a ponto gente não fundamental. quer que os nossos filhos estudem em escolas inclusivas? Para quê? Para depois entrar no mercado de trabalho e falar, deprimiu, sai. Não, a gente tem que aprender a conviver com essas pessoas. A gente tem que aprender que talvez a gente tá produtivo, seja o padrão, né? Mas que, não sei, tô até pensando aqui, né? Talvez não tem aquele negócio de minorias, que não pode chamar minoria de minoria, né? São grupos minorizados, porque não é minoria, né? Então, mulher não é minoria, pessoas negras não são minoria. E sofrem o impacto de um processo de minorização. Exato, são grupos minorizados. E aí, talvez, as doenças mentais passem por aí também. Tem muita gente que tem essas questões e a gente precisa aprender a trabalhar. E como a com gente essas vai pessoas. metrificar, eu acho que isso é um ponto fundamental daqui para frente. Como a gente vai aprender a metrificar, nem sei se precisa, mas assim, reconhecer que a produção e a produtividade é diferente, assim, quando você fala, né? O quanto aquela equipe ganha em realmente trabalhar com a diversidade, incluindo uma pessoa que é diferente em termos de pensamento, em termos de ritmo, em termos de vivência, de entrega. É diferente. Aceitar para dentro, encarar a diferença e valorizar no sentido da entrega, de falar assim, nós somos uma equipe que aprendeu muito mais por conta daquela diferença, por viver nessa diversidade, né? Eu acho que isso é a coisa mais difícil, porque a metrificação é assim,
Nossa, você estava contando a história, eu lembrei da escola, né? Porque escola pra gente é um grande aprendizado na vida, né? Sim. Mas é o banco da educação física, né? Vai ter aula de vôlei, vamos formar os times, e aí 2 capitães de time, 2 capitãs de time, vamos escolher. E aí o banco começa a se movimentar e sempre sobra as mesmas pessoas no final do banco, né? E por que a gente não escolhe aquelas pessoas de cara? Porque são lentas, porque não tem reflexo, porque não tem um movimento para o esporte, porque deveriam estar na aula de música ou na aula de educação artística, mas obrigatoriamente precisam jogar vôlei naquele horário, né? Uhum. E vai continuar sendo assim. De que maneira a gente vai quebrar isso e falar assim, peraí, esse time tem esse jeito, que tipo de competência tem aquela pessoa que sobrou no banco, que foi a última a ser escolhida? Como é que a gente pode aproveitar essa competência? Como é que a gente pode dinamizar um jogo em que todo mundo, de fato, se veja incluso e produtivo? Isso ainda não tá muito claro. A gente fica navegando e oscilando. Aí eu falo que eu sou diversa, eu coloco bandeirinha e arco-íris, mas a hora que realmente eu preciso encarar e trabalhar com a diversidade e com a diferença, melhor não, porque a gente vai ficar mais lento. Melhor não, porque tem que tomar mais cuidado. Não chama a pessoa para essa reunião, não. Deixa ela lá, focada. A gente tem que perceber esses micro-movimentos que a gente faz no dia a dia para saber realmente o quão diverso a gente é, né? A gente tem um exemplo ótimo, até aterrando um pouco o nosso trabalho, né? A gente, uma vez, deve fazer uns 2 anos isso, a gente foi chamada numa empresa, a gente tinha que... não sei se era uma palestra, ia acontecer ali um rolê que a Vero Pequi ia entrar, e aí então vai, né? O que a gente precisa? Aí era o similar a isso, né? Uma palestra para que os colaboradores gostem genuinamente de pessoas. E a gente meio, né, eu, a Dani e a Ana, a gente se reuniu, e aí a gente meio começou essa reunião, Esse nós era o 3. objetivo da palestra. Genuinamente de pessoas. As pessoas gostem genuinamente. E a gente se levando a sério, né? Vamos lá, projeto, cliente, vamos ter essa conversa. A gente conversou. Um tempinho depois a gente falou, gente, não tem a mínima condição. Isso não existe. Existe eu te ensinar a gostar genuinamente de bolo de cenoura? Não existe. Não, porque até o processo de não gostar é genuíno. Isso, exato. Não tá tudo bem? Eu não gosto de verdade, Exato. e gosto de verdade. Então... E aí, o que a gente pode pensar em, então, conversar com essa empresa? Vamos parar de falar que a gente gosta de gente, genuinamente? Porque não é todo mundo que gosta. Isso é uma ilusão, a gente achar que a gente vai introjetar isso nas pessoas. Não vai acontecer. E não precisa acontecer. O que precisa é a gente talvez parar de falar que a gente é uma empresa de gente, que a gente é uma empresa diversa. Então, vamos mandar uma mensagem, isso é cultura, né? Que nós somos uma empresa de resultado. Uhum. A gente não é uma empresa de gente. Então, a gente está aqui para bater meta, a gente está aqui para entregar resultado e vai ter gente se conectando aí no meio do caminho. Eu continuo acreditando nisso. Sim. Mas, naturalmente, eu não vou precisar despender uma energia, né? E toda uma... A Dani falou, né, do que acelera a gente adoecer. Eu não vou mandar mensagens duplas para as pessoas. Porque isso é um negócio que a gente vê muito sentido, assim, né? Nos corredores, que é assim... Eu não tô entendendo. Falaram que a gente gosta de gente... Mas eu, sei lá, pedi para tirar férias e não estão deixando eu sair de férias com a minha família. Ali no dia a dia, cada um vai conectando conforme a sua história, né? Sair para uma reunião para ter uma conversa séria, né? Alongada com alguém que está precisando. Exato. E alguém passou lá, bateu na porta e falou, e aí, gente, não vai voltar? E a produtividade? Então, assim, ou gosta de gente genuinamente ou produz, né? Então... Treinamento acontece muito, né? A gente valoriza muito o desenvolvimento das pessoas, a empresa, a instituição, o CNPJ. Aí o meu gestor não me deixa ir no treinamento. Eu sou retaliada porque eu vou no treinamento. Então, essas mensagens duplas é muito ruim, assim, as pessoas se estressam muito com isso. E então eu acho que também tá tudo bem tirar ali do missão, visão, valores, que a gente não precisa escrever a gente não gosta de gente, pode escrever assim, a gente gosta de resultado, entrega, de bater meta, de entregar. Isso que brilha nossos olhos, tá tudo bem, vamos embora. A pessoa entrou já com esse recado ali no processo seletivo, né? Essa máscara cai muito rápido.
cai no primeiro... A ANAC fala bastante isso, né? Existem 2 integrações. A integração do RH, né? Ali toda aquela... a recepção da empresa, né? Institucional. E a hora que a gente senta, né? Então, na hora que eu sento do lado, ali no meu lugar, do meu colega, da minha colega, o que vão falar? Aquele banheiro não pode usar... Aquela máquina de café só para diretoria. 2 cafés por dia no máximo. Não pode conversar com aquela pessoa. Não chega perto. Se aquela pessoa passa... A gente vê muito isso, né? Com a camisa fora da calça, não conversa. Com o cabelo desarrumado, não conversa. Então, esses códigos, esses signos, todos existem dentro da empresa. E as pessoas leem. Graças a Deus, né? Todo mundo sabe ler. Exato. E aí, na integração, vai todo mundo se contando a realidade. Então, precisa ser uma realidade coerente com o que é ali contado, por exemplo, no processo seletivo, numa promoção. Aquilo que eu desejo com a minha carreira também. Exato. Né? Por isso a gente fala que tem que ter um encontro realmente, né? Nunca vai ser maravilhoso, né? A gente fala, nossa, eu trabalho numa empresa que eu sou 100% feliz e tô pleno realizada. Totalmente encaixado. Quando eu saio da empresa, eu começo a entristecer, né? Uhum. Quando chega sexta-feira, eu fico triste, porque eu preciso ir para casa no final de semana e tal. Não é isso que acontece. Mas existe um encontro em termos de, aqui eu tenho oportunidade de me desenvolver, eu tenho espaço para pensar coisa diferente, eu tenho espaço para desenvolver minha carreira, para pensar como é que eu vou fazer para contar e compartilhar as outras escadas da minha vida, né? O que eu também dou ênfase, o que eu também persigo em termos de tema, de assuntos, de competência lá fora, que estão conversando com as competências aqui de dentro. Não existe uma porta entre essas escadas, se a gente pudesse assim dizer. Essas escadas se interconectam, né? Aquilo que eu defino para mim como valor ou como competência a ser desenvolvida lá fora, que seja o desenho, o recorte, a costura, o texto, o filme, o vídeo, conversam com as habilidades que eu tenho dentro da empresa, ainda que eu seja separadora de mercadoria de uma loja. Tá tudo conversando. Essa é a grande dificuldade e complexidade, né, da gente gerir talento nas empresas, é enxergar essa diversidade, toda essa complexidade. Né? Então, mas eu acho que assim, tá conversando no sentido de que existe uma conexão. Sim. A questão é o quanto as empresas estão preparadas, aí que talvez caia na primeira conversa da coragem. O quanto a gente está preparado para validar isso, né? No dia a dia, entendeu? O quanto, por exemplo, vou pegar um caso real nosso. A gente tem uma pessoa incrível, que é o Gui, ele faz parte da equipe de Service Desk nossa, e ele é um desenhista num grau, assim, vocês não fazem ideia. E assim, eu não sei o quanto a empresa consegue trazer isso e dar voz para ele, não enquanto analista de Service Desk, mas também como desenhista e como uma série de outras coisas. Ele tem um projeto social com alunos para jogar videogame, com criançada, enfim. E assim, o Gui é um exemplo. Ele não é melhor que os outros, entendeu? A questão ocasionalmente, eu passei do lado da mesa dele e vi um desenho. E aí, ocasionalmente, numa reunião falando de UX, UI, eu falei, cara, o Gui desenha, porra, vamos trazer, entendeu? Qual é o diálogo, qual é o espaço que as empresas... Vamos lá, a pergunta não é essa. Vou voltar um passo. O que a gente precisa fazer enquanto empresa para que esses espaços existam? Entendeu? Essa permissão de abrir caminho sobre coisas que não são da empresa, entendeu? O quanto a gente, por exemplo, eu vou falar assim, estamos aqui uma vaga, vamos começar do começo, né? Vaga, espaço, oportunidade de emprego. Tem uma vaga para analista comercial. Aí, vem o currículo, vem a entrevista no drive da escada do comercial. É a escadinha certinha lá, que aí tem as metas e tem não sei o que, tem impulsionamento. E aí você vira assistente, analista, e aí gestor, e sei lá, supervisor, diretor comercial, e você pode, talvez, no fim da sua vida, ganhar um percentual da empresa. Então, assim, tem uma escada pronta. E o diálogo todo acontece em cima daquela escada. E o onboarding é em cima daquela escada. E aí as integrações, seja a primeira do RH ou as outras, é em cima daquela escada. Entendeu? E aí eu acho que talvez, eu fico pensando aqui, o movimento mais pró-inovação que a empresa faz, sei lá, é a cerveja de sexta-feira. Onde a galera, de repente, arranca o crachá, abre uma... Cara,
tá foda hoje, hein? Nossa, você não sabe, lá em casa aconteceu isso. Pô, você acredita? Não, eu tava pensando em trocar a minha câmera fotográfica. Ah, você fotografa? Pronto, entendeu? Aí Explosão. o caldo ferve, sabe? Exato. Então, assim, o que a gente precisa fazer para incorporar esses momentos dentro da empresa, assumindo que isso é uma hipótese que faz sentido, ou simplesmente, não, João, empresa continua sendo empresa, o que vale não deixa de fazer a cerveja de sexta-feira. Mas eu penso Pode assim... ser também, um mundo. Pode ser. Eu fiquei acompanhada do Gui, né? Você deu a história do Gui. Vocês precisam conhecer ele. A gente vai citar de novo. Pra ele falar. Gui, apareça aqui, a gente gosta de pessoas reais. Mas o Gui existe, é que a gente não conhece ainda. O Gui se candidatou à vaga comercial. E imaginar que tem uma carreira toda desenhada para ele, tá lá, e ele vai. Vamos pegar isso como pressuposto. Em algum momento você vai reconhecer que o Gui... Em algum momento você vai descobrir que o Gui é desenhista. Isso. E o que é que você pode fazer enquanto empresa para isso? A primeira coisa mais maravilhosa que você faz com o ser humano é reconhecer que ele é, nesse caso, um artista. Reconhecer que ele é um artista, para além de uma vaga preenchida no comercial e de ser um excelente comercial, já é começar a abrir na sua cabeça e na sua percepção que as pessoas são muito mais complexas do que aquilo que elas estão performando e entregando no seu dia a dia ali. Aquilo que a gente tem condição de enxergar no dia a dia da empresa, no horário comercial, né? Reconhecer que ele é artista significa reconhecer que ele tem um monte de outras competências que não necessariamente você vai poder e nem precisa utilizar. Ele, enquanto carreira, enquanto ser humano, vai usar disso. Não necessariamente aquela competência vai ser aplicada naquela empresa. Você não precisa necessariamente estender esse braço. Mas se o Gui um dia for para Paris para participar de 15 dias de um curso de desenho, você, se reconhece ele como artista, vai possivelmente abrir espaço para falar, Gui, vai, cara. Quando você voltar, nós vamos estar aqui. E você vai continuar performando, você vai continuar... Você consegue conviver nessa complexidade. O problema das empresas é quando a gente engessa e não permite a retroalimentação, essa questão da porosidade. Eu acho que a gente tem lugares que a gente precisa ter esse respiro, essa porosidade. Não necessariamente ele vai ser um desenhista na sua empresa, mas você sabe que você tem um artista entre a tua camada ali comercial. Você começa a enxergar que as pessoas são diferentes. Isso é um treino maravilhoso para você realmente viver a diversidade. E encorajar as pessoas. Encoraja no plano B, encoraja num curso que ele vai fazer, né? Apresenta ele como o seu excelente comercial e um grande artista. Isso já é maravilhoso, o ser humano perceber que ele está sendo apoiado nas escolhas todas dele. Né? A imagem que me vem na cabeça é você literalmente, catando uma corda e amarrando as duas escadas, entendeu? É uma coisa que você conecta as duas e aí fica oficial, né? Existe um Gui que tá ali na função, artista, sabe? Ô, João, e sabe o que a gente discute bastante? Desculpa te cortar, mas assim, o que fica ainda meio amargo é esse lance, hipoteticamente, nossa, demorei 3 anos para descobrir que ele era artista. Entendeu? Esse ponto da empresa, assim, sabe? Eu, hoje, né, na função que eu tô, dentro desse formato da escada, né? Eu tô, no degrau de cima. E assim, cara, o que eu posso fazer para reconhecer quem tá em todos os outros e saber que essas outras pessoas que estão nos outros degraus, nas escadas da vida, estão, em um monte de lugar. E eu, sabe, tem muito para contribuir, muita coisa, e talvez ali... Imagina assim... Nasça uma grande ideia, uma solução. Se a estação de trabalho dele fosse menor, talvez não caberia um desenho encostado. Okay. E eu não teria visto ainda. Então, assim, como é que do ponto de vista da empresa, reconhecendo, lógico, né, a importância de que, talvez precise existir uma escada ali. Mas, assim, como é que do ponto de vista de empresa eu trago essa abertura, sabe? Talvez mais momentos como esse, sabe? Talvez é o seguinte, plano de capacitação da empresa. A empresa vai dar apoio, hoje, capacitações que são balizadas pela escada. Se eu falar não, fala assim, cara, existe uma verba aqui, cada um escolhe o que quer. Tá livre, a empresa vai ajudar. Nisso eu já vou descobrir uma ideia de todo mundo, entendeu? Essa viagem. Que rituais a gente pode fazer para poder permitir mais abertura nesse sentido, né? Acho que tem que ter algum. Exato, para descobrir. Perdão. Fala para mim que você não esqueceu. Não esqueci. Tem empresa. Tá, eu fico aqui, né? Louquíssimo. Viu? Não, eu acho que tem uma coisa, assim, que às vezes a gente discute bastante,
que às vezes existe essa coisa de dourar muito a pílula, assim, né? O que a gente pode fazer para se aproximar das pessoas? Existem coisas, né? Então a gente pode pensar assim, eu vou tomar café com as pessoas, é muita gente, eu vou fazer um café mais comunitáriozão, mas eu como o founder, o CEO e tralalá, eu vou arrumar formas de me aproximar. Existe empresas que colocam em revistinhas, nessas coisas assim. A Marina tem esse hobby, a Dani tem aquele. Então, ali vai sair uma fotinha, uma matéria minha com alguma coisa que eu gosto de fazer. E aí outra pessoa vai ver e vai... você faz isso, eu também faço. Existem formas, então, então, todo mês alguém vai indicar um livro, por exemplo, né? Muitas ações podem acontecer em que as pessoas vão ser mais humanizadas dentro do ambiente de trabalho. E aí eu acho que essa questão, então, acho isso tudo válido, né? Existem outras ações, mas eu acho que a gente sempre fica tentando dourar muito a pílula. Porque o que você está contando aqui do Gui, você fez, né? Você olhou para a mesa dele. Aí você pensa, é óbvio que eu olhei para a mesa dele, né? Eu ando olhando para as coisas, eu ando olhando para as pessoas. Você, João, tem um monte de pessoas, executivos, executivas, e tal, que não saem nem da sala, que não passam nem no corredor da empresa. E aí, então, metaforicamente, essas pessoas não vão ver o desenho na mesa das pessoas. Então... de novo, né? A gente brinca das coisas que custam R$0. Você não precisa, às vezes, até dependendo do tamanho da empresa, né? Fazer um super programa, fazer uma super coisa, quando um café e uma cestinha de pão de queijo... Resolve. Aliás, fui na Vórtice e comi pão de queijo. Pão de queijo Lembro. A marca nossa. Cheguei lá, tinha café com marca pão de queijo. oficial. A comida tem isso de unir, né? As pessoas. Mas, às vezes, um café, um pão de queijo, às vezes, olhar para as pessoas, gente, encontrar na rua e cumprimentar, né? Você está aqui, o que você está fazendo? Vai ter churrasco, eu gosto de cerveja. Seu filho estuda nessa escola, o meu também. Então, assim, é nessa hora que a gente vai criar conexão, né? Você gosta de foto, a Dani também gosta. Dani, vem cá, o João também gosta de tirar foto. É se relacionar. Só que tem gente que foge demais de se relacionar. Tem gente que foge de se relacionar em casa. E aí a pessoa... grandemente. Não é? E aí a pessoa vai se relacionar no trabalho. Posso também. dar nomes aqui. Vamos, vários nomes, né, Dani? Vamos trazer... Vamos expor pessoas. As pessoas fogem de relacionamento na família. Então, por isso que é difícil. A gente reconhece que é difícil. É um trabalho que a gente sempre fala, não termina. Não tem o dia que você fala, este projeto de pessoas, entreguei, acabou. Né? A gente ontem teve uma discussão, uma conversa, né, com uma pessoa que a gente vai começar a trabalhar, e aí a gente estava falando como que ela vai acompanhar, né, as entregas do nosso trabalho. Falei, olha, você vai trabalhar com a gente. Você, inclusive, vai estar em tudo. Então, você vai ver que o trabalho vai caminhar. Você quer um relatório que eu coloque datas? Posso pôr. Mas você vai trabalhar com a gente. É isso, é simples, né? É barato, só que muitas vezes a gente faz um evento, a gente aluga uma sala num hotel, a gente reclama do preço do coffee, a gente fala que as pessoas vão ter que parar uma manhã, um dia inteiro para trabalhar, e o diretor, o CEO, ele sobe no palco e fica falando dele. Né? Eu conversei um dia, cliente, né, uma pessoa que é o nosso cliente, eu falei, você foi tomar café com o cara, tal, e aí, como é que foi? Ele ficou falando de política, né, você sabe como que ele é, e aí eu, legal, putz, e se esse cara for de outro partido? Ele vai ficar concordando com tudo para não dar algum desentendimento com o dono, e não teve conversa. Eles tomaram café? Tomaram. Né, eles ficaram ali 1 hora juntos? Ficaram. Só que não teve espaço de conversa, não teve escuta. Né? Teve curiosidade, né, sobre o outro, né? Exato. De perguntar. Presença, muitas vezes. Quantas vezes a gente não está em reunião
e não tá numa mesa de café, às vezes, conversando com alguém, só tá de corpo ali. Porque a nossa mente tá assim, nossa, ele não vai parar de falar de política? Nossa, eu não gosto desse político, não gosto desse partido, não gosto disso, não gosto daquilo. Nossa cabeça tá conversando com outras coisas. E a gente tá ali, ó, 1 hora, 2 horas. Então, isso é muito mais pernicioso e gasta muito mais grana do que você ter um olhar genuíno e falar assim, opa, peraí, teve uma conexão aqui. Né? Isso que a gente fala de gastar R$0, né? Quantas oportunidades a gente perde de R$0 que estão passando ali na nossa frente, a gente acha que a gente tem que fazer um oba-oba, um show de talentos na empresa. Não precisa, muitas vezes, disso. Mas eu preciso ter a disponibilidade, a disposição para querer conhecer. Preciso ter curiosidade sobre a vida do outro. Quem são essas pessoas que estão aqui? Né? A gente está lá num espaço agora que a gente está convivendo com muita gente. Eu fico olhando para dentro daquelas salas e falo, gente, quem são essas pessoas? O que elas história comem? tem ali, Que histórias têm? Quero, como antropóloga, entrevistar, quero fazer 1000 coisas, pesquisas, enfim, quero saber que população é aquela que está ali convivendo. Que nível de colisão positiva tem aquelas pessoas naquele espaço para poder, de fato, trazer mais solução, né, para as nossas vidas, para as nossas empresas, enfim, para ser mais produtivo, mais genuíno, né? Mas tem que ter esse desejo, tem que ter essa ideia de querer dar espaço, né? E a gente... desculpa. Não, só ia contar uma ideia. Você trouxe uma fala que é muito real. Muitas empresas que a gente entra para fazer a tradução da cultura, quando a gente entra, a gente vasculha a empresa. A gente anda em todos os espaços, a gente entra em todas as salas, a gente quer conhecer a maior parte das pessoas, o máximo de pessoas possíveis, para poder entender quem está naquela empresa. Aquela empresa é formada por quem? Por quais espaços, por quais artefatos, por quais rituais, né? Então, a gente passa muito tempo na empresa vivendo aquilo. E depois a gente se reúne, geralmente, com a diretoria, enfim, com quem tem ali de estratégia, para poder falar, olha, percebemos isso. Grande parte das vezes, as pessoas falam assim, é mesmo? Nessa sala tem isso? Aí eu falo, você já foi na sala do João? Não. E o João é um gerente, por exemplo, dessa empresa. Eu falei, você não foi na sala do João? Você não sabe que a mesa dele, inclusive, um dos pés é um cabo de vassoura? Não! A sala dele tem um cabo de vassoura. Gente, essas pessoas trabalham aqui, essas pessoas produzem, né, dentro desse nome, dentro desse CNPJ. E não, é uma grande novidade o próprio espaço que você cria. É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura como as pessoas se protegem atrás dos seus crachás, por isso que é importante tirar o crachá, por trás dos seus cargos, por trás de um status pretensiamente conquistado que me leva a um topo de uma escada que eu não preciso olhar para baixo nem para o lado, muito menos para o lado. Um exercício que a gente faz muito legal, né? Que é difícil, que é assim, se apresenta sem falar do seu trabalho. É ótimo isso aí, né? Fala de você sem falar o que você faz de trabalho. O João fica 2 dias falando. O João fica. Mas é difícil, né? É difícil a gente pensar na gente. E aí, talvez para essas pessoas que não andam nas suas empresas, né? É difícil também se olhar como pessoa e não como o cara ou papel, né? Um a papel de mina. representação, né? Exato, por proteção, por medo, né? Por desconhecimento. Né? Eu acho que a imaginação geralmente é pior do que a realidade, né? E às vezes eu vou falar, eu tô lá numa conversa com alguém, eu falo, ai meu Deus, vai pedir demissão. Eu vou perguntar, vai pedir demissão? Não, né? E a pessoa, às vezes, vai pedir demissão mesmo, né? E às vezes a pessoa só quer conversar. As conversas não são evitáveis. Não, em algum momento isso, né? As coisas vão brotar, vão aparecer. Mesmo que não seja em forma de conversa, Exato. Né? Muitas vezes a pessoa, sei lá, joga o notebook na cabeça de alguém. Isso, exato. É uma baita forma de resumir uma conversa longa, né? Exato. Pede demissão indo pro concorrente, olha, isso é doído, né? Então, precisa se conectar. E de novo, né? Sem pensar que todo mundo precisa ser amigo, que todo mundo precisa ter conexão que combina, assim, né? Você gosta, eu também gosto. Não é disso que a gente tá falando. Eu acho que a gente está falando aqui que às vezes vai conectar, né? Vai pegar mesmo. E às vezes eu vou só abrir um espaço. Assim, olha, a pessoa então ela sabe que se, por exemplo, ela recebeu uma oferta para ir trabalhar no concorrente, ela vai conversar comigo. E aí, a partir disso, eu vou inclusive conversar se é bom ou não para ela ir. Vamos pensar junto? Se você vai ou não? Vamos pensar? E não eu, enquanto pessoa interessada em te prender. Vamos pensar na tua carreira, eu tenho experiência também, eu posso te falar um pouco do que aconteceu comigo.
Talvez, às vezes, a gente vai ser acionado, mas a gente tem que ter o espaço. Então, mas esse espaço é o espaço do não sei o que vai virar. Conquistado, Entendeu? primeiro, né? Eu digo assim, é um espaço Do descontrole. total, Que a gente entendeu? precisa abraçar. É um espaço do só vai. Que a gente precisa abraçar, Entendeu? não tem jeito. É um espaço do assim, vai ser uma, sei lá, festa hippie com música estranha que começa às 6h15 da manhã. Festa Aí você- estranha com gente esquisita. Você fala, só vai. Isso, Vê o que dá. E aí, potencialmente, você fala, cara, isso não tá fazendo sentido. Uhum. Mas ou não tá fazendo sentido depois de você dialogar com aquilo. É. Entendeu? Não tem como. Aí que tá. Eu acho que até um negócio que eu tava conversando com a Van, minha esposa, porque a gente, à medida que alguns acontecimentos importantes na vida, eu acho que, na verdade, no micro e no macro, mas é só quem casou que vê o vídeo do próprio casamento, né? Porque deve ser um saco pro resto da galera. Mas assim, vendo o vídeo, você passa nos votos, e votos é um negócio forte, né? Porque você fala, não, é o meu voto para ela. Ai, que bonitinho. O Vocês voto assistem dela- os votos de vocês? Não. Não? Ah, Não, tá. foi Vocês só tipo, estavam esporadicamente, lembrando. sabe? Voltou ali. Você tá Vocês passando lembram. pra frente na parte chata, e aí, deixa eu ver que parte é essa. É a parte dos votos. Vamos relembrar, né? E aí Vamos- foi bem breve, né? Mas sabe uma coisa que você fala, pô, aquela Vanessa daquela época e aquele João daquela época não existem mais definitivamente. Ó, Dani. Ai, gente. Né? Adoro esse tema. E aí, você, teoricamente, assim, é quase que, beleza, foi morar junto, mudou. Mudou o contexto, mudou a pessoa. Mudou a pessoa, outro voto. Faz voto de novo. Porque agora já é outro. Entendeu? Esse novo, você tá querendo ainda? Tô, beleza. Então, assim, aí no caso especificamente conjugal, né? Pô, aí fomos morar junto, depois casamos, depois veio o filho. Mano, pandemia muda. A decisão de não trabalhar muda. A decisão de só trabalhar muda a pessoa. Então, assim, são várias coisas que vão mexendo no contexto e que a gente muda. Então, eu fico pensando assim, voltando pro assunto, né? Porque esse aspecto de que cada pessoa muda faz toda a diferença. Sim. O Pedro Lira, que vocês conheceram, gestor zaço nosso lá da equipe de projetos e operações, ele ter mudado para Araraquara na pandemia, muda. É outro Pedro Lira. Entendeu? Então, quanto a empresa está desperta para esse desconhecido? Porque é outra pessoa. Agora, vamos fazer uma Entendeu? comparação? Então, você deu o exemplo aqui de um casal, né? Dei. Quando vai acontecer alguma coisa diferente, do tipo, vamos morar junto, vamos ter filhos, pandemia, enfim, todas essas, tudo isso que pode Todo acontecer. esse pacote aí. Você fala assim, é Vanessa? Vanessa. Vanessa, então, vamos reservar uma sala no hotel? Vamos fazer uma conferência para a gente resolver se a gente vai continuar junto? Vamos fazer uma palestra motivacional para a gente? Não, a gente não faz isso, não é? Não. Como que a gente faz? Vai conectando, vai Vai conversando, fazendo, vai ajustando. vai ajustando, vai brigando e vai ficando. Né? A gente não precisa tudo ir no hotel, fazer treinamento, fazer PPT, não tem. Então vamos fazer eu vou te mostrar um PPT, por que você deve continuar comigo. Ai, mas eu conheço casais que são assim. Eu já vi isso outro nomes, dia. Eu vi um nomes casal esses dias, eu adorei. Vi no Instagram. O casal, olha que interessante, eles brincaram de fazer uma apresentação sobre eles, em que eles falavam da vida antes deles se conhecerem. Então, como que foi a infância, tinha foto, achei super legal. Que é um jeito de você falar, você contar da tua história para outra pessoa, né? Mas eu quero chegar nisso, assim. De uma forma organizada, né, Má? Porque a gente faz isso quando a gente casa, ou quando a gente trabalha muito junto, mas é tudo desorganizado. Ou de uma forma lúdica, né? Uma pequena brincadeira. Mas se na nossa vida pessoal a gente decide as coisas no fluxo, né? E às vezes a gente pode até parar para ter uma conversa mais séria. No ambiente de trabalho, a gente não precisa esperar momentos institucionais para poder mudar. Então é assim, eu sei lá, eu não mudei porque eu não tive... a gente vê muito, eu não faço esse treinamento porque a empresa não paga. Então você vai negligenciar a sua carreira, você vai deixar de aprender alguma coisa, porque a empresa não está cuidando da tua carreira, a empresa está cuidando da vida dela, não é? Então, cuida você do teu CPF, a empresa cuida do CNPJ dela, não delega isso para a empresa.
Então, de novo, é mais simples. Vai lá, se inscreve no curso, você tá a fim de fazer, você gosta. Qual que é a garantia que eu vou usar? Nenhuma. Qual que é a garantia que eu vou ser promovida? Nenhuma. Mas a gente precisa arriscar. A gente precisa descer do muro, né? Ter esse descontrole, essa competência maravilhosa que é falar, eu não sei, saindo daqui hoje, o que vai acontecer. Né? Essa onipotência que a gente tem enquanto ser humano é uma coisa drástica, que a gente precisa, obviamente, levar para terapia, que é o meu caso, mas quem não leva para terapia precisa pelo menos reconhecer. Nós não temos controle do que é que vai acontecer. E esse é o grande barato. E não adianta criar uma fórmula mágica para tentar fazer colisões, previsões, e falando, eu vou por aqui porque é aqui. Não, a gente vai indo, a gente vai tateando, a gente vai se reconhecendo. E a gente vai quebrar a cara, a gente vai errar. Né? A gente, assim como a gente se conheceu em 2019, de maneira muito aberta, e vamos contar tudo que a gente é, e vamos fazer coisa junto, vamos ter projeto e tal, e isso vai crescendo num nível de confiança assim, podia ter dado errado. Podia ter falado, nossa, gente, não estamos nessa vibe, não é assim, não é... Como deu para outras questões, né? Que cabem nesse mundo diverso que nós estamos, né? Sim. Então, tipo assim, beleza, eu também, sei lá, fiz uma reunião com vocês, conheci vocês, sei lá, uma semana depois tive reunião com outro prospect, e que não tem essa conexão que eu tenho com vocês, e cabe no mundo, essa pessoa tá lá, tem o direito dela de existir no lugar dela, com as crenças dela, com os valores dela, e beleza, né? Faz parte desse rolê diverso. Mas esse lance conservacionista, assim, que você trouxe, né? De, assim, a gente acha que a gente é a mesma pessoa, né? A gente escuta muito isso nas relações próximas. Você mudou muito. Você não é mais a mesma pessoa. Gente, vamos partir desse pressuposto, a gente não é mesmo. Eu não sou hoje a mesma pessoa que eu era ontem. A gente se encontrou ontem, nós passamos o dia ontem juntas. Hoje nós não somos a mesma pessoa. Não, e se for, tá errado. Não é? Mas não é o aceitável porque é difícil, João. Dói. Lidar com quem a gente não conhece, né? Dói. Agora, você sabia que você é casado com a Vanessa, que você é casado com uma desconhecida? No extremo é isso. No extremo é isso. É isso. É um desconhecimento, né? Não tem aquele filme que é maravilhoso, que tá todo mundo lá vendo a nevasca numa estação de esqui, pai, a mãe e as crianças. Eu só lembro dessa primeira cena. Estão tomando café lá, olhando a montanha. De repente acontece uma avalanche. Então, imagine você, Vanessa, e seus filhos ali. E aí a avalanche vem e todo mundo, ai, que lindo, que maravilhoso. E de repente todo mundo percebe que aquilo não é lindo, que vai acontecer um acidente, é grave o que está acontecendo. O que acontece com o marido, o representante ali? Ele sai correndo e salva a própria vida. Tipo, ele esquece de falar, gente, vamos coordenar um negócio aqui, tá acontecendo. Ele vaza. É um momento de desconhecimento abrupto, completamente, assim. Você fala, eu sou casado com uma pessoa, e no momento em que a vida chamou pra gente poder ter aqui a confirmação dos votos daquele casal do filme, ele saiu correndo sozinho. E aí, o desenrolar do filme é essa conversa, que é uma conversa crucial entre o casal. Você lembra? Eu lembro dessa cena, mas eu não lembro o filme. É maravilhoso. Não sei. Agora o nome não vai vir, né? Vai estar, pessoal. Vai estar por aqui, ó. Em algum lugar aqui aí, na tela vai estar. Digitar aí pra vocês. Isso aí. É maravilhoso. Muito bom esse filme. Mas é o desconhecido, a gente lida com... Gente, nós habitamos um corpo que é desconhecido. Nossa mente é desconhecida pra gente. Então vamos parar de imaginar que a gente pode controlar. Né? E quanta surpresa boa tem. Muito. Porque a gente encontra muitos desenhistas, né? A gente fala, né? Então conta alguma coisa que você faz fora daqui, nas dinâmicas que a gente começa, treinamento, por exemplo. Violinista, a gente faz bastante trabalho em usina, né? Tem gente, assim, eu toco violino, eu toco saxofone. Tenho banda. Né? Pessoal que trabalha na operação, em usina. Então, as pessoas fazem coisas muito legais. A pessoa pode ser horrorosa, pode ser chata, pode ser um monte de coisa, mas a pessoa tem uma vida fora dali. Então, eu acho que existem muitas boas surpresas. E eu já vi pessoas... fundadores de empresas e etc., falarem para mim, Marina, quem que é aquela pessoa ali? Você sabia que aquela pessoa faz tal coisa? Você sabia que... Quem que é aquela menina? Que aquela pessoa me fez aquela pergunta? Porque quando você também se dispõe a conhecer as pessoas que estão ali com você, eu, pelo menos da minha experiência, né, o retorno é mais positivo do que negativo. O retorno é muito mais... Vamos agora levantar o clima, né? Aquela hora eu abaixei, agora a gente vai falar de coisas boas. As pessoas fazem coisas muito legais.
né? As pessoas participam de projeto social, as pessoas cuidam da família, as pessoas têm histórias muito legais. E então, sim, né? Tem um descontrole, mas tem também essa questão das pessoas terem muita coisa rica, assim, muita coisa boa para dar e que, inevitavelmente, elas vão carregar para o trabalho. Em forma de competências, né? Em forma de como que eu consigo resolver as coisas, como que eu vou sair desse problema aqui que eu tô, com quem que eu vou falar. Isso é muito diferente de uma outra coisa que a gente vê também, que é assim, a gente falou de comercial aqui, né? Sou comercial. Vamos supor que eu vendo coisas, sei lá, para um público muito assim, né? Um pessoal S. muito rico. Parece que agora tem um S, não tem? S, jura? S é tipo acima do AA. Jura? S? O que será que é, né? Aí é tudo Surreal? narrativas, né? Mas é tipo Surreal. assim, Tudo cara... narrativas. Não, é narrativa no sentido de assim, se nunca mais ganhar nada de dinheiro, sobrevive com o mesmo E aí status esse quo é S? pra sempre. S. Até Tipo, a sei lá, terceira Orleans e geração. Bragança. Certo. Então, Uma e aí coisa assim. vamos pensar então nessa turma. Então eu vendo serviços e objetos e produtos para essas pessoas. Aí o que eu vou começar a fazer? Eu vou jogar golfe, eu vou andar de iate, eu preciso comprar roupa em lugares que essas pessoas compram. E aí eu nunca vou estar bem, né? Porque eu não sou S, não sou A. E aí eu começo a viver a vida dessas pessoas. Começo, o meu gestor corre, eu também vou correr. Ai, meu Deus, mas o par dele bebe, então eu vou beber, né? E o outro tem filho, então eu vou ter. As pessoas vão arrumando assunto de um jeito muito artificial. E aí volta para a autenticidade que a Dani falou, né? Eu não vou estar sendo autêntica se eu falar que eu vou fazer tudo isso. Que eu vou jogar golfe, que eu vou jogar tênis, que eu vou jogar squash, que eu vou andar de iate, que eu adoro correr, eu adoro cachoeira, mas eu também durmo tarde porque eu bebo, porque eu saio à noite. E eu vou agradar todo mundo, né? Aí pra mim vai ficar puxado. Dica de filme, O Talentoso Ripley. Hoje nós estamos ótimos. Com o Matt Damon. É o Matt Damon. Que é um pouco essa construção toda, né? Dessa evolução. O que eu preciso ter em termos aqui de mostrar como é que eu vou criando essa narrativa e esse personagem para viver esse universo, que é um universo que eu vou encontrar meus clientes, né? Eu vou estar com essas pessoas. Olha que horror, isso é super comum. As pessoas fazem coisas. Nós já tivemos um gestor uma vez que jogava golfe para se aproximar das pessoas, e ele fazia grandes contatos com isso e tal. E para ele era importante. Aí eu fui me aproximando mais, ouvindo mais histórias a respeito desse gestor e contando por quê. E ele tinha uma vida muito diferente desse universo todo do golfe. E um dia, conversando com ele, fiquei muito assustada. Ele tinha roupas que ele usava durante muitos anos. Então a roupa ficava poluída, rasgava, ele colocava aquelas proteções de couro. E um dia eu vi assim, vários consertos na camisa de trabalho dele. Assim. Então você percebe que é uma pessoa que não conseguia comprar a própria roupa, que tinha dificuldade de se manter dentro de um padrão aceitável de executivo, mas que tinha todo um trabalho em torno do golfe, por exemplo, que é um esporte caro, elitizado no sentido, né, dos instrumentos, de chegar nos lugares. Como é que você chega até um campo de golfe, né? Não é pegando o ônibus, nem se passa linha de ônibus na porta do golfe. Ele tinha toda uma vivência disso para conviver com aquelas pessoas. E fazia disso um entendimento para o negócio, que era uma conversa que já estava virando uma conversa meio de maluco. Eu falei, gente, isso não aterriza. Mas esse é um ponto super legal. Esse tem um negócio, é um ponto que você trouxe que eu acho que é bem legal, que assim, o quanto a narrativa que passa na cabeça da pessoa determina o que para ela é real. Nossa. Né? Porque assim, se ela muda a narrativa, e aí processos até de terapias e psicanálises, etc., quando você muda a narrativa com relação à sua história, a relação que você teve com seu pai ou com a sua mãe, ou enfim, qualquer pessoa que potencialmente pode ter causado alguma coisa, você mudou a narrativa, muda o efeito para você. Total. Na sua vida. E aí, se a gente pensar na nossa própria história, a gente vai criando essas narrativas que são convincentes dentro da nossa própria cabeça, com as nossas limitações. E aí eu achei engraçado porque, assim, o quanto as empresas não têm a dela. A empresa assume uma narrativa, né? Sim. Que é uma versão verdadeira, verídica da história, mas que, assim, de fato, a conexão com a realidade
E Como? essas histórias são assépticas, é limpinha, né? É uma história assim, ó, redondinha. Na hora que a gente coloca Que tudo a gente, funciona perfeitamente, aí né? volta, né? O controle, o O não descontrole. controle. E hoje é engraçado que hoje eu fui na psicóloga e ela falou exatamente isso pra mim, né? Porque eu contei uma história pra ela, falei, e aí não sei o que, era uma coisa da minha infância. E aí uma menina perguntou pra mim, eu respondi, e ela falou, Marina, eu fico me perguntando se essa outra criança existiu, ou se é coisa da tua cabeça. Daí eu falei, eu nem vou te afirmar assim com certeza. Agora eu tô até na dúvida. Não, mentira, eu sei que aconteceu, mas assim, mas o exercício é esse, né? Será que essa história existiu? Você tá falando, vai mais uma dica aí. Só 10% é mentira. Documentário do Manuel de Barros. Isso eu não vi. Maravilhoso, maravilhoso. Quero ver. E ele tem, Vou anotar, porque senão eu vou esquecer, gente. ele tem um poema que ele traz justamente essa reflexão sobre que ele fala que uma mentira é uma verdade que só esqueceu de acontecer. Uhum. Então, assim, pode ser que o que você contou ela é verdade, Aham. só esqueceu de acontecer. Isso. Pra mim. Na prática, no isso. fato. Então, pra você aquilo é uma verdade, sabe? É. Então, assim, é muito forte isso, porque, de fato, assim, a realidade mesmo... e esse é um problema, talvez... Filosófico existencial. O que, Não, que é real, né? e gente? assim, é um pré-julgamento do ponto de vista empresarial, sabe? Porque você assumir, por exemplo... tentar trazer... Já sei. Imagina, por exemplo, que eu tenho skills... que eu vou tentar usar o business aqui, né? Uhum. Eu tenho skills ali onde eu avalio para saber se a pessoa tem condição ou não de subir um degrau no nível de atendimento dentro de uma estrutura, por exemplo, de suporte service desk. O que acontece? Na hora que eu determino esses skills, já não tem nada a ver com a realidade, porque já é uma narrativa que eu criei na minha cabeça, que tem todos aqueles preceitos... Do mundo ideal. Exato. E aí, o que acontece? Na hora que eu parto daquele lugar para olhar para as pessoas, eu já vou com um olhar totalmente limitado. Que Entendeu? é o seu, de uma pessoa só, né? Exatamente. E isso acaba refletindo muitas vezes na política das empresas. Entendeu? Então, assim, é um movimento, na minha cabeça, muito ousado, militante, sei lá. Mas, assim, cara, vai para conversar com a pessoa sem como a gente ir para conversar com alguém sem nada. Entendeu? Limpo, né? Despido dessas coisas todas. Para justamente, assim, se aquela pessoa passou, por exemplo, por uma experiência... Vou contar uma história boa. Quando eu fui pro Projeto Rondon, maravilhoso. Uma das melhores experiências da minha vida. Assim, mudou muita coisa. E eu tive a oportunidade de ficar numa vila, né? Não era um município. Uma comunidade. Uma comunidade, 90 quilômetros para dentro da Transamazônica. E eu fiquei ali e, nossa, foi encantador, várias coisas que aconteceram. Mas, de fato, assim, a conexão deles com a natureza foi muito legal. Eram pessoas e uma comunidade que não tinha saneamento básico, não tinha segurança. Era todo um caos do ponto de vista organizacional ali. Mas eram pessoas felizes de um jeito inacreditável, assim, desestressadas, sabe? E aí foi muito louco, porque eu passei 20, sei lá quantos dias. E aí a gente voltou. E o avião da volta era o Hércules, que é o avião da Força Aérea. E ele tem uma estrutura que por dentro, assim, não é banco, né? Não é aquele modelo de avião normal, convencional. Então é uma estrutura onde você senta numas redinhas, assim, você vai de lado, entendeu? E aí tinha uma menina do meu lado que ela fazia féia e ela foi para um outro lugar, tipo Sertão, Agreste e tal, porque a gente acabou se encontrando em Brasília e de Brasília voltou para São Paulo. E aí eu tava tipo, borbulhando, assim, de coisa legal e de mudança, de querendo falar, você sabe tudo que eu gosto de falar. E eu tava doido para compartilhar aquilo com alguém, conversar com as pessoas, porque eu tava cansado de conversar com a minha equipe, que ficou lá o dia inteiro comigo. E eu senti ela, eu falei, e aí, como é que foi? Ela falou assim, nossa, foi uma bosta. Aí eu falei, como que foi uma bosta? Eu não consigo ver possibilidade de ser uma bosta. Ela falou assim, foi complicado, porque tipo, tinha barata pra caramba. Eu adoro as pessoas. Aí, sabe quando você fala, é sério? Tipo, porque tinha barata, sabe?
Então, assim, é uma coisa muito louca, porque a mesma coisa, para ela, pode representar um negócio totalmente catastrófico. Baratos, Para mim, né? pode ser tipo, cara, beleza, vai embora, né? Vai com a barata, só coragem mesmo e vamos ver o que vai acontecer. Então, assim, esse aspecto, na hora que você traz para o ambiente empresarial, eu acho que ele tem esse efeito também, sabe? Sim. Uma coisa que a empresa acha que vai ser bom para o funcionário, não vai. Não vai, definitivamente não vai. E aí, o quanto a gente está disposto a dar um passo para trás enquanto empresário e perguntar para ele o que foi bom para ele. Antes de eu assumir que eu sei o que é bom para ele, baseado como nessas é que ele imagina que aquilo pode acontecer, né? Como é que a gente pode junto caminhar numa solução para isso? E aí, junto caminhando, exato, entendeu? Então, como é que a gente cria espaços que são de fato de diálogo para você sentar de igual para igual, aí ó, descendo a escada, literalmente, como é que a gente desce os degraus para dialogar e falar, cara, beleza, vai, eu não faço ideia de quem é você, da sua vida, da sua versão nova. E assim, mas nós estamos precisando resolver esse problema. Você já deu a resposta, né, na tua pergunta, que é dialogar, né? Como que eu faço para dialogar? Que rituais? Volto no ritual. Que ritual você vai criar dentro da sua empresa para poder ter esse lugar de olha, a gente tem uma questão aqui que a gente precisa resolver. Como que a gente pode resolver isso de uma maneira diferente, que não trazendo soluções prontas de cima para baixo, né? Como é que eu faço para ouvir? Que tipo de ritual eu crio dentro da minha empresa para poder ouvir soluções diferentes que vêm de lugares impensados, de competências que a gente nem sabe que a gente tem ali mapeado, porque não está mapeado, está fora não dali. Não está mapeado. Nem sabe que existe. A gente tem um caso que o fundador de uma empresa, ele procurou a gente, e uma das coisas que ele queria que a gente ajudasse ele era pensar uma forma de transformar alguns CLTs, alguns empregados, né, dele, que estavam com ele há muito tempo e tal, em sócios. Lembra, Dani? Ele queria chamar essas pessoas para a sociedade e o cara tava felizão. Nossa, eu vou ter sócios, eu vou reconhecer essas 4 pessoas, sei lá, para serem meus sócios, eles me ajudaram a construir a empresa e etc. E a gente começou a conversar com ele assim, será que isso é uma forma de reconhecimento? Tem gente que não quer isso, né? Tem gente que não quer deixar de ser CLT. E não quer, ai credo, não gosto, eu tenho medo. Inclusive queria ser funcionário público, né? Nossa, alguém na minha casa vai me matar se eu não for, se eu não tiver estabilidade. Exato. Correr risco, né? E será que então não é melhor a gente conversar com essas pessoas e convidar quem quiser para ser sócio? Ao invés de ser uma coisa, olha, você ganhou aqui um presente, você vai ser 1% sócio de meu sócio. Quanto que representa esse 1%? Né? Talvez seja um simbolismo que não atenda. E que faz parte só da narrativa do... Exato. Que são os pressupostos que a gente coloca na vida dos outros, né? Eu entendo que todo mundo está indo para o mesmo lugar e as pessoas não estão indo para o mesmo lugar. E aí depende do lugar que a gente olha, de onde a gente olha, a gente fala, essa aqui é a trilha que todo mundo gostaria de fazer. É impossível a pessoa não querer fazer isso aqui. Isso aqui é o melhor que tem para a vida da pessoa. E não é. Você precisa ir lá perguntar, você precisa entender o que é. Então, quando a gente fala, né, o que é o real, se a gente está aqui no real ou não, eu acho que a gente precisa ter consciência das histórias que nos trouxeram até aqui. A gente acredita em algumas histórias e algumas construções que a gente mesmo cria para a gente, se auto-apresenta e vai se reforçando nisso. As empresas têm as suas próprias histórias e narrativas. Acho que a gente tem que entender essas histórias. Se elas são reais, fictícias ou não, o quanto de impacto ela causa no meu dia a dia, na minha qualidade de vida, na qualidade das pessoas com as quais eu convivo, no meu meio ambiente, na minha sociabilidade. Que impactos tem? Um impacto negativo? Eu estou sofrendo para viver essa história, para deixar de pé essa história? Então, se eu sou uma pessoa que vive uma história que é irreal, que não é genuína, ela dói. Em algum momento eu vou ter um sofrimento psíquico de falar que eu sou uma jogadora de golfe e, na verdade, eu estou ali para fingir que eu sou um personagem, para tentar fazer conexões que são de status, dos quais eu imagino que eu fique bem ali. Quanto eu estou sofrendo para levar essa história adiante, né? Eu acho que a nossa jornada é muito curta aqui para a gente poder ficar brincando com o nosso psiquismo nesse sentido, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que ter qualidade, por isso que a gente sempre vai voltar para a história do genuíno, daquilo que importa, daquilo né, de conexão real com as pessoas e não de quantidade, né? Enfim, eu acho que é um pouco essa ideia de encarar quais histórias nos trouxeram até aqui. Enquanto empresa, enquanto pessoa, né? Enquanto fundador, enquanto CEO, né? Que tipo de gente eu quero trabalhar. Mas eu não conheço as pessoas. Como é que eu vou
vou escolher, né? Vou ver assim, eu estou trabalhando com gente legal. É um trabalho de uma vida. Legal. Pra gente tentar terminar, foi muito bom a gente, né, como host e co-host, entrevistar a Marina, né? Achei super legal isso. Você achou? Eu não fiz pergunta, não. Não, mas foi melhor. Mas foi. Foi ótimo. Foi, né? foi ótimo. Nossa convidada Marina aí. Nossa Você achou, convidada Dani? Marina. Adorei. Obrigada Legal. pelo convite. Agradeço. Cara, pra resumir, qual que é o maior desafio de descer a escada? Se dá pra Na minha visão, talvez chutar alguma coisa? na minha visão, eu Por acho que a galera não desce a eu escada? acho Ou que é a qual que é o maior questão obstáculo? da exposição. É de não se expor, de não se vulnerabilizar. Eu acho que o desafio é aí. De não querer se relacionar, não querer no sentido de às vezes não conseguir, né? De achar difícil. De ter contato consigo. Acho que é uma coisa bem complexa, assim. Não é só assim, ele não gosta de gente, tem preguiça. Não dá pra descer a escada sem ficar distante, né? Não, Perdão, sem se Sem se aproximar. aproximar, não dá. não. Não Pra dá. você descer a escada, obrigatoriamente você vai ter que se conectar com aquilo. Sim. Não E dá se- pra fazer de conta que desceu, E né? se Não. você fizer de conta, as pessoas vão perceber. E vão te ridicularizar. Que essa é uma coisa que a gente vê muito, né, Muito, Dani? muito. Vê muito. Apelido, piada. É um negócio assim. E aí afasta mais ainda, Legal. né? Ele dá com imperfeição, eu acho, né? Assim, para você se conectar, você precisa entender que você é imperfeito, imperfeita, e assim é. Eu acho que a gente está num mundo em que a gente cultiva muito a perfeição, os melhores momentos, as coisas maravilhosas do Instagram, seja lá onde eles estiverem. Mas quando a gente precisa lidar com gente, é imperfeição, é pele, é tato, é tropeçar, né? E é se entender nesse lugar de imperfeição. Então, muita gente não desce a escada porque é difícil se vulnerabilizar. Não tem lá a coragem de ser imperfeito, né? Da Brené Brown. Uhum. É meio isso. Há de se ter coragem de ser humano genuíno. É. Eu acho que a gente está aqui para isso. Mas eu entendo isso. Assim, né? Tem gente que não. Acho que está aqui para se proteger, para passar incólume, sabe? Bonitinho, sem amassar roupa. É. Acho que não dá para não amassar roupa. A gente está aqui para isso. Mas é um Beleza. exercício. Show. Obrigado, meninas. Que honra. Honra Obrigada. nossa. Muito obrigada pelo espaço, pela conversa. Sempre bom papo. Bom, né? Sempre bom papo. Foi ótimo. Foi a próxima ótimo. vez a gente pode trazer alguma coisa, né? Ou não pode? Pode. Comida, bebida. Maravilha. Obrigada. Combinadíssimo. Valeu. Obrigada.